pastor, e que possa ser o início de um contato, de uma amizade. Ele conhece o pastor Ageu, já. O Rogério nos apresentou o pastor Eduardo. Aliás, se não fosse o Rogério, Deus nisso tudo, né? Se fosse o Rogério, nós não teríamos conhecido o grupo. O Rogério faz questão, ama de vocês de paixão mesmo, é um filhão já, né, Rogério? Glória a Deus. Tenda as suas mãos para cá. Obrigado, Senhor. Eu te exalto pela vida do teu servo. Flui sobre a vida do pastor. Ó Pai, que ele possa transmitir a tua palavra com autoridade, possa transmitir a tua palavra, continue com responsabilidade. Senhor, nós estamos aqui abertos. Ó Deus, estamos sedentos pela mesma. Nós estamos sedentos pela tua palavra, Senhor. Carecemos. Senhor, nós viemos aqui não é por outro motivo, senão sermos ministrados pela tua palavra, Senhor. E que ela possa ecoar essa semana inteira, Deus, ainda em célula, ainda nos corações. Ó Deus, possa continuar falando essa semana toda. Para a glória do teu nome eu oro. E o povo que concorda diz amém. Pastor Eduardo. A paz e a graça do Senhor Jesus a todos. É a primeira vez que eu estou aqui neste lugar, embora já tenha conhecido a cidade. Acho que a última vez que passei por aqui foi uns 15 anos atrás, mas já me esquecia de como que eram as coisas aqui. E chega aqui e encontra o pastor ligado no 330, o homem. Que coisa, glória a Deus. Mas eu me sinto muito à vontade, muito em casa, apesar de estar entre os irmãos, conhecendo esta parte do corpo de Cristo. Eu percebo aqui o bom espírito, o bom perfume de Cristo, e eu me sinto tão bem no meio dos irmãos. Eu sei que nós estamos juntos, todos aqui na casa do Pai, e podemos nos sentir bem à vontade para falar com Ele, ouvir sua voz e relacionarmos uns com os outros. O meu propósito aqui hoje é partilhar algum dom espiritual, na linguagem do apóstolo Paulo aos Romanos, que ele fala: eu desejo muito estar com vocês para partilhar reciprocamente algum dom espiritual. Louvado seja Deus. Eu estou ali em Botucatu já há alguns anos, pastoreando a igreja local, 24 anos, nessa segunda fase da minha vida, porque a primeira fase da minha vida é que eu nasci em Botucatu e fiquei ali até os 18 anos de idade. Depois eu fui embora para a cidade grande. E depois, todo bom caipira, ele não se deixa civilizar, e ele deseja muito voltar para a sua terra. Então, mesmo trabalhando fora, a gente sempre desejou e teve saudade da nossa terra. Eu estou aqui pastoreando a igreja já há 24 anos. Antes de mim, meu irmão, pastor Valdir, atualmente na cidade de Piracicaba, também pastorei a igreja lá. Nós somos em 4 pastores na família, e isso é uma alegria quando nós nos encontramos. O assunto são as coisas de Deus, a palavra de Deus, e o reino de Deus, e as expectativas do que Deus há de fazer na terra. E eu me alegro de estar aqui com os meus irmãos, apesar de que para estar aqui eu tenho que não somente ter vencido alguns leões, mas eu tive que ficar amigo deles. Uma vez um amigo me disse, a gente tem essa mania de dizer: eu preciso matar um leão por dia, vencer um leão por dia, e a gente vai ficando cansado, fatigado, esgotado, queimado. E um dia ele me disse: olha, fica amigo do leão, que você vai ver que os seus problemas não vão ser tão grandes assim. Muito bem, irmãos, eu vim para partilhar a palavra de Deus, e a gente vai fazer isso. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Versículo 1 até o versículo 5. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos
perguntando quem é porventura o maior no reino dos céus. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E no capítulo 19, vira a página aí, no versículo 13, novamente Jesus faz menção das crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Amado Deus, Pai Celestial, nós estamos na Tua presença e abrimos a Tua palavra, e abrimos também o nosso coração, os nossos ouvidos espirituais, para que o Senhor ministre a nós. Nós temos necessidade de Ti, nós temos carência do Senhor, e nós não podemos prosseguir a vida sem termos por alimento a Tua palavra, sem ouvirmos as Tuas ordens, os Teus desígnios para nós. Fala ao coração esta noite, usa-me como instrumento Teu, para edificar os meus irmãos, são meus amigos, meus companheiros, estamos aqui irmanados no sangue de Jesus. É uma alegria quando o povo do Senhor se reúne. Aleluia! Por isso, Pai, contamos com a ajuda do Senhor, a presença e unção do Teu Espírito Santo, tanto para falar como para ouvir. Pai, eu confesso que não há nada em mim que venha de mim mesmo que vale a pena ouvir. Se há alguma coisa que vai valer a pena aqui esta noite, não veio de mim, veio do Senhor. Por isso, Pai, eu peço graça, e que este lugar seja transformado pelas palavras do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, há uma inquietação muito grande na igreja. A gente que vive andando para lá e para cá, a gente que vive a experiência da igreja local, do pastoreio, da edificação, da construção e reconstrução de relacionamentos, de famílias, da fé, da esperança. Nós que temos acompanhado a igreja por algumas décadas, tendo até ouvido a experiência antes disso, de nossos irmãos, de nossos pais, daqueles que vieram antes de nós, a gente sente uma grande necessidade. A gente sabe que alguma coisa está acontecendo no mundo ao nosso redor, as coisas estão mudando, a sociedade, a mente, a mentalidade do homem moderno, ela já não tem sido alcançada pelo Evangelho como os nossos pais pregavam, ou a maneira singela e simples que eles comunicavam o Evangelho que eles criam. Há uma rede infernal, diabólica, muito bem lançada sobre a vida das pessoas, dos formadores de opinião, das mídias, enfim, mudanças sociais terríveis que intentam contra a nossa fé, contra os valores do Evangelho e da família. Também dentro da própria igreja a gente sente essa dificuldade. Aqueles que pastoreiam há 10, 15, 20 anos ou 30 anos também têm sentido isso. Esta grande dificuldade. E ao mesmo tempo,
a gente sente que Deus está querendo liberar algo sobre a igreja. A gente vive uma inconformação, uma certa insatisfação. Parece que Deus tem colocado na vida daqueles que pregam o Evangelho, daqueles que querem viver o Evangelho, esta necessidade de ter uma experiência mais profunda, de um encontro mais significativo, de dar sentido ao aspecto da religião na sua vida. Parece que há esta presença do Espírito Santo sobre a igreja, de tal forma que a gente venha a entender, a se preocupar, que nós não queremos viver mais a igreja, ou a experiência da igreja como ela tem sido até aqui. Não queremos mais os modelos humanos, não queremos seguir mais as fórmulas, os métodos, não queremos mais este relacionamento superficial, distante, não queremos mais, isso não nos preenche, ficar vivendo em função das bênçãos que Deus quer dar para a vida da gente. Ao mesmo tempo, nós não temos esperança alguma que um homem vá surgir com uma mensagem, um ícone. Se há alguém aqui que tenha essa expectativa, que os problemas da igreja, da vida, da família, da nossa pessoalidade, virá através de um homem, de um grande pregador, de um dom solitário, nós já temos fracassado. Porque o que Deus há de fazer na terra, não virá de homem nenhum, virá do trono de Deus. Deus mudou o seu quartel-general, não é mais na terra, é no céu. Os homens que se assenhoraram da religião, dia após dia, eles irão perder a sua força, irão apagar-se na sua glória, e se cumprirá em breve o que diz Isaías capítulo 2, versos 10, 11, e ali aquele texto que fala que chegará o dia, diz o Senhor, em que a glória será só minha. E é nesse aspecto, nesse diapasão, que eu creio que muitos estão sendo acordados para a vinda do nosso Senhor. Os céus anunciam, a natureza clama, os problemas humanos se amontoam, a igreja, há essa inconformação, isto não é nosso. Porque nós podemos ter um certo anseio pelo dia de descanso, mas o Senhor tem trazido alguns assuntos à igreja que nós não podemos desprezar. E um deles é o encontro significativo, as amizades significativas, as alianças, a paternidade, os relacionamentos com homens de valor, com mulheres virtuosas, famílias cujos pais têm seus corações convertidos aos filhos, e estes filhos convertidos aos seus pais. Há esta inquietação, e Deus quer que a sua palavra seja aberta para nós de maneira clara e prática, para a gente compreender nesta hora, nesta altura da história, o que é a igreja, o que falta na igreja, por que Jesus não voltou ainda, o que o retém. Quando é que Deus vai restaurar na terra, ou tirar da terra a vergonha da igreja? Alguns dias atrás, a gente viu pela TV, de maneira nacional, uma enquete nas ruas, várias perguntas sobre a igreja, sobre Deus, sobre isso, sobre aquilo, mas eu fiquei impressionado com as respostas gerais,
que as pessoas davam a respeito da igreja. Num certo sentido até respeitando Deus, desejando Deus, mas rejeitando e reprovando a igreja. E a gente sabe que é uma glória estar presente. A gente sabe que é maravilhoso nos reunirmos, louvar, adorar a palavra de Deus liberada. Cada vez que a gente se reuniu em Botucatu, e aqui, perceba, Deus jamais nos deixou sem uma direção. Ele sempre nos falou conosco, sempre nos falou a sua palavra, o seu conselho. Quantas vezes este lugar mesmo, creio, que deva ter se transformado numa panela de pressão, tamanha glória, tamanha presença, que não terminou no domingo às 10 da noite, mas lá pela quarta, quinta-feira, sexta-feira, você ainda sentia aquele mover do Espírito Santo. Quantas vezes eu entrei durante a semana naquele lugar de culto, aquela hora vazio, mas sentia a presença de Deus. Mas o que é que acontece? O que é que nos falta? O que é que precisa acontecer? Porque nesse próprio capítulo 18, Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Porque Jesus gosta de pessoas, Deus é pessoal. E para a igreja ser verdadeira e ter o seu testemunho, nós precisamos nos encontrar, nos achar, nos descobrir como uma pessoa. E olhar o outro como uma pessoa. Infelizmente, em nossos dias, em muitos lugares, as pessoas são um número, um objeto, um produto, uma mercadoria. Apocalipse nos alerta que nos últimos dias as pessoas seriam mercadejadas, haveria um mercado de almas. Mas somos uma pessoa, um ser com sentimentos, com necessidades, que pensa, que sente, que entende, que sonha, que sofre suas angústias, e nós temos uma porção de modelos de igreja. Pregadores, pensadores, filósofos, teólogos, eles vão nos dando modelos, fórmulas, formatos, algumas palavras um tanto quanto mágicas na igreja, alguns moveres até real, mas de repente a gente fica abraçado, apegado ao modelo. Pegamos o Espírito Santo que se movia naquele momento, colocamos dentro de uma gaiola e nos assenhoramos daquela fórmula. E daqui a pouco o Espírito Santo já foi embora e a igreja fica andando para lá e para cá com a gaiola vazia. A essência da igreja, a essência do Evangelho é a comunhão, irmãos. Eu me lembro perfeitamente dos meus primeiros anos em que eu me entendi como pessoa. Com 10, 12, 13 anos talvez, isso veio de uma forma mais lúcida. E eu sou o caçula de uma família, minha mãe teve 10 filhos, eu sou o último. Eu conheci 7, comigo 8. 2 deles eu não conheci. Mas eu fui criado assim, de uma maneira muito simples, muito singela. Meu pai com toda a simplicidade da vida, minha mãe, pessoas do interior, eu posso falar assim, vocês vão identificando facilmente pela maneira conterrânea que nós somos aqui da região.
Como as pessoas do interior são simples, são puras, inocentes, carregadas daquela ingenuidade, aquela singeleza de coração. Eu me lembro dos relacionamentos ali dentro de casa e pela vizinhança e na escola, no dia a dia. Não havia reservas, não havia maldades, havia muita confiança, havia muita entrega, não havia preocupações maiores. Eu me lembro que aos 18 anos eu me ausentei desta ingenuidade, me ausentei desta minha cidade, deixei esses meus parentes, esses meus amigos caipiras, e fui trabalhar. Eu me lembro que meu pai me chamou e me deu alguns trocados. Havia ali muita limitação financeira e eu estava indo para São Paulo. E meu pai me deu exatamente algum valor que daria para mim pagar o primeiro aluguel, que eu estaria morando com algumas outras pessoas, para dividir despesas, e para comprar ali uma cama, um colchão. E assim que eu cheguei lá, aquelas pessoas que já estavam alojadas naquela casa, me envolveram, e uma pessoa se aproximou, e com algumas palavras me envolveu e subtraiu de mim aquele dinheiro. Eu só fiquei com o dinheiro para comprar uma cama e um colchão. Assim que eu comecei a trabalhar dentro da empresa, começaram a acontecer coisas que para mim eram estranhas, porque as pessoas iam tirando proveito, iam falando mal, iam preparando armadilhas, iam enganando, iam explorando. Eu saí pelas ruas, era uma coisa muito diferente do lugar de onde eu vinha, do lar que eu fui criado. E os anos foram se passando, irmãos. 20, 22, 24, 26, 28, houve um momento em que eu entrei em crise, porque eu olhava para dentro de mim e eu não tinha mais aqueles valores que eu tinha dentro de casa, eu já não tinha mais aquele coração puro, aquela singeleza, aquela maneira ingênua de acreditar, de doar-se, de entregar-se, de ajudar. Eu me tornei um esperto, e por muitas vezes eu me vi blindado, guardado e protegido, hermeticamente fechado, e ninguém entrava na minha vida. Não confiava mais nas pessoas, não confiava nas pessoas mais próximas. E mesmo dentro da igreja, é onde que eu fui descobrir o mal que havia crescido e se instalado na minha vida. E quando mais tarde, depois de dores e sofrimentos e muita luta, porque quando a gente casa, não me avisaram, mas começou mais sofrimento. E também não me avisaram do ministério. Aliás, eu sempre falo isso, duas coisas que não me avisaram: casamento e ministério. Se tivesse me avisado, mas eu vinha descobrir que esta maneira do mundo de viver, essas experiências repetidas, gradativas e diferentemente estranhas muitas vezes na vida da gente, vai deixando a gente distante. A essência da igreja é comunhão.
2 ou 3 reunidos no nome de Jesus é o jeito de reunir que traz o céu para a terra. Agora, nós temos dificuldade de pensar assim, porque nós não nos tornamos como crianças. Nós deixamos de ser crianças. E as experiências nos estudos, na faculdade, no trabalho, na rua, as desavenças, os desapontamentos, as frustrações que nós sofremos no mundo e com as pessoas, vão matando esta criança interior, vão nos enchendo de defesas, de proteções, de armaduras. E esse tem sido o problema da igreja, o nosso problema, a dificuldade de nós nos reunirmos em nome de Jesus e nos encontrarmos com os nossos irmãos de cara limpa, com uma só identidade, desprotegidos. Esse tem sido o nosso problema, porque quando éramos crianças, nós a certa altura descobrimos mecanismos que nos ajudariam, ou que nos ajudam a ser aceitos no mundo atual. A gente vai se encaixando e vivendo e vai se acomodando, e nós manipulamos e escondemos a criança que existe em nós, tudo para impressionar, tudo para ser aceito, tudo para a gente se dar bem. E neste mundo, quem mantém a simplicidade e a ingenuidade, irmãos, é zombado, é desprezado, é passado para trás. E na vida adulta, a gente vai assumindo personagens que escondem o que nós somos. A igreja está precisando, a igreja necessita, é a nossa necessidade, que a gente se redescubra, que a gente se reencontre, que a gente deixe de viver de máscaras que impressionam, de personalidades substitutas, de personas que ocupam o lugar desta criança. A igreja é o lugar desta criança se manifestar. É o jeito de ser na simplicidade, sem maldade. Porque o Evangelho nos infantiliza, nos faz crer de novo, nos faz doar, nos faz perder, porque sabemos que vamos o reino de Deus ganhar. A gente precisa se desarmar. A gente está reunido aqui de maneira geral, coletiva, mas há o microcosmo, há a casa, há a célula, há o grupo caseiro, há o discipulado, há aquele encontro pessoal, e é ali que a gente tem que estar desarmado. É ali que a gente precisa voltar a ser criança, voltar a acreditar, sem medo de perder, sem medo de sofrer. Porque é essa criança que Deus está procurando achar em nós. A igreja não é dos espertos. A igreja não são de pessoas perfeitas, mas é de pessoas sinceras. Às vezes nós nos sentimos perdidos no meio de uma multidão, na impessoalidade, mas a igreja precisa desta pessoalidade, de nós nos tornarmos esta pessoa. Às vezes eu encontro aquele professor, aquele acadêmico, aquele empresário, aquele líder, aquele profissional de sucesso, homem que deu certo, a mulher que casou bem, ou aquele jovem que encontrou o seu lugar na vida, aquela moça que tomou uma outra viés na vida, e de repente a gente está se relacionando ali com personalidades distantes dessa criança. Às vezes dentro da igreja, nos relacionamentos, nós vamos vivendo como impostores.
que passam a viver e se mostrar o que não são. O Evangelho nos dá esta premissa, irmãos. O que Deus está esperando, o que Deus está aguardando, esse grande acontecimento na terra. A Bíblia fala que toda a natureza aguarda, todo o universo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E esses filhos nascerão do quebrantamento, da quebradura, do esvaziamento, do despojamento, de começar a considerar o outro maior do que ele mesmo, de honrar, de dignificar, de exaltar, de oferecer o melhor para o outro. Isso só é possível mediante esta realidade, que para reunir em nome de Jesus, precisa reencontrar essa criança que se perdeu. Jesus falou aqui: aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Temos que reconhecer, irmãos, que muitos de nós temos construído personagens que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Eu já entrei nesta crise de querer ser tão somente e unicamente eu mesmo. Certo período, eu comecei a reunir algumas lideranças dentro da própria igreja, e eu pensei que ali nós tivéssemos uma conversa altamente espiritual, e de repente o que eu percebi, as pessoas engessadas, travadas, fechadas, mudas, com medo de se mostrarem, de se revelarem, porque se eles se mostrassem como eram, o que diriam os seus parceiros, seus colegas de ministério? Sempre estamos lutando para demonstrarmos que somos espirituais, quer na oração, quer no louvor, quer na pregação, quer na maneira de relacionar com as pessoas em grupo. Mas isso porque nós temos esses personagens. Deus quer a criança. Onde está a criança? Porque criança não se previne, criança não maquina, criança não planeja nada, não arquiteta, criança não tem preconceito, não se esconde, criança não se protege, não se disfarça, criança não constrói defesas. Nós temos construído defesas que impedem a verdadeira comunhão. A comunhão é quando as armas estão abaixadas, é quando não existem reservas, e às vezes nós temos criado esta capa, seres que mentem acerca do que somos na realidade. Temos sido artificiais e assumimos disfarces religiosos que nos impedem de encontrar com nossos irmãos sem máscaras. Precisamos voltar a ser e manifestar esta criança. Precisamos redescobrir esse mistério, esta dinâmica da vida autêntica. Porque um cristão que não tira suas máscaras, ele precisará vestir outra, e mais outra, e mais outra, e mais outra. Por isso o mundo olha para a igreja como um depósito de santos. Às vezes a grande dificuldade do mundo olhar para nós é porque eles nos acham perfeitos, eles nos acham santos, corretos demais. Porque as máscaras, as personalidades que assumimos, nós escondemos tudo debaixo do tapete. Então, para eles nós somos pessoas perfeitas e não somos. A Bíblia é um livro politicamente incorreto. A Bíblia é um livro que não se importa em revelar que os seus homens, os seus heróis, os seus personagens, os corações dos homens de Deus, essas pessoas viveram vidas
E eles erraram, falharam, pecaram. E Deus não se preocupou em nenhum momento em esconder a identidade deles. Se nós tirássemos nossas máscaras, o mundo ficaria horrorizado. Mas é o único caminho da nossa cura. Tiago 5,16 diz lá: confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. A gente confessa a Deus para ser perdoado, e a gente confessa uns aos outros para ser curado. A gente confessa não a uma pessoa, porque corremos o risco dela se tornar cúmplice da gente, mas nós confessamos a 2, a 3, a pessoas que podem nos acompanhar, podem nos aconselhar, podem nos socorrer, podem orar por nós, podem se compadecer de nós, e também tem coragem de nos admoestar, de nos exortar. Essa é a vida na luz. 1 João 1, capítulo 7, 8 e 9, fala ali que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E diz também que Deus é luz. E que se nós andarmos na luz, nós vamos manter comunhão com Ele. Andar na luz, irmãos, é rasgar o coração, é abrir uma avenida na sua alma, é escancarar os porões do seu ser interior, é se mostrar como você é na sua fraqueza, deficiência, debilidade, e dizer: Deus, eu preciso de Ti, e Ele vai te dar pais, mães, irmãos espirituais. E o grande segredo da gente estar reunido dentro de casa, num pequeno grupo, 5, 6, 10 pessoas, não para um culto caseiro, mas para uma reunião, que muitas vezes vai se transformar em lavar os pés uns dos outros, em abrir segredos, em contar a nossa própria vida, mesmo que naqueles momentos ela esteja cheirando a esgoto, na certeza que Deus dará pastores. A Bíblia fala que nos últimos dias Deus nos daria pastores segundo o seu coração, que nos apacentariam com inteligência e sabedoria. Interessante. Embora os apóstolos façam parte desse grande finale de Deus, da igreja na terra, mas Ele não nos prometeu os apóstolos, nem os profetas, Ele nos prometeu os pastores. E não falam de pastores título, pastores cargo, pastores com carteirinha, pastores que presidem, sempre Deus nos dará, mas Deus prometeu que levantariam pastores pais, pastores maridos, pastores sem título, sem honraria, sem cargo, sem nada, simplesmente homens e mulheres ovelheiros, gente que pensa em gente, que respira gente, que transpira gente, que se importa com gente, que telefona para essa gente e que vai buscar essa ovelha perdida. Gente que evangeliza e gente que edifica. É maravilhoso pensar isso. De a gente ter um momento na igreja em que a gente vai colocando as máscaras no chão, que a gente vai quebrando a casca, que a gente vai tirando as vestimentas que revestem o nosso verdadeiro ser. Que maravilhoso é chegar a esse momento onde maridos e mulheres podem se conhecer, irmãos que vivenciaram experiências únicas juntos durante anos na vida da igreja, e de repente
estão se conhecendo agora, porque o coração está desnudado, sem medo algum. Quanto tempo você não confessa um pecado para um irmão? Para ser curado. Porque todos nós aqui, porque às vezes a gente olha a igreja assim, está todo mundo de branco e com uma auréola na cabeça. Mas todo mundo, incluindo este pregador, tem a coisa. Tem uma coisa que precisa ser tratada, que precisa ser levada aos pés de Cristo, que precisa levar à cruz, que precisa passar pela mortificação, pelo despojamento, pela morte, porque é velha natureza. Quantas vezes, nos últimos meses, nós ouvimos alguém confessar um pecado? A Bíblia fala para a gente confessar uns aos outros para ser curado. De duas uma, ou não existe pecado, ou a gente está mentindo. Se nós não andarmos na luz, a cura não chega. Se a gente anda na luz, a cura chega. O sangue vai purificando, a palavra vai fortalecendo, vai alimentando, vai nutrindo. Espiritualmente a gente vai ficando forte, a gente vai vencendo as setas que estão na mente, porque é aqui que ocorre a batalha, é aqui. Onde você pensa que Jesus foi tentado? Lá no deserto, quando a Bíblia diz que depois de cheio do Espírito Santo, ele foi levado ao deserto. Lucas 4 diz, e lá o diabo se manifestou na forma de uma serpente. Mas onde ele ouviu aquela voz? Olha, você está com fome, manda que estas pedras se transformem em pães. Aqui na mente, E há fortalezas mentais, irmãos, que nós precisamos vencer. Há fortalezas mentais que nós precisamos sobre elas prevalecer. E nós não confessamos porque o personagem que vive em nós diz que se nós confessarmos, nós seremos rejeitados. Mas o único caminho para trazer o céu na terra é reunir, é encontrar com o irmão em nome de Jesus. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mas, para encontrar em nome de Jesus, nós precisamos ser como criança, sem medo, sem defesa, uma pessoa autêntica, real, entrar em realidade. E entrando em realidade, que nós acharemos o caminho da comunhão. Criança é simples, não tem medo do que está sentindo. Ingenuidade exprime simplicidade, singeleza, a candura com que uma pessoa manifesta naturalmente seus sentimentos, seus sonhos. Ingenuidade é um estado de espírito natural da criança, uma condição espontânea do início da vida. Não é um menu que a gente escolhe, eu quero isso. E a igreja tem que ser este ambiente que permite a confissão. Vamos permitir que as pessoas se acheguem a nós. Não vamos nos considerar superiores a essas pessoas que nesse momento tropeçaram, fracassaram, caíram, estão envergonhados.
Se nos procuram, jamais devemos nos portar como superiores a esses irmãos nossos. Devemos descer até o nível que eles estão e considerá-los nosso igual, nosso conservo, e cuidar de nós mesmos para nós não cairmos na mesma tentação, mas não sermos nós empecilhos com esta aparência da santidade, porque às vezes as pessoas vêm confessar para nós, vêm contar algumas coisas para nós, e a gente levanta a sobrancelha, a gente faz, não irmão, não faça isso. Quando você faz isto, você fechou a porta. Embora abertos para o Espírito Santo, embora podemos num momento nos transformar aqui num instrumento dos dons do Senhor, mas jamais fique relacionando com as pessoas, dizendo, Deus me falou, Deus me falou. Porque a hora que você diz, Deus me falou, você já vai tirar da pessoa toda a possibilidade dela dizer alguma coisa. Deus fala e Deus mostra, não há dúvida disso. Deus revela, Deus traz a luz, mas nós precisamos cultivar este relacionamento, esta abertura pessoal, que a gente seja porta de vida, que a gente seja esta criança, onde o amor de Deus pode aterrissar em nosso coração, que a gente possa ser esse campo de pouso para o Espírito Santo, que é santo, que a gente possa ser essa criança sem defesa, sem preconceitos, sem artimanha alguma, mas pronta para abrir o coração, desejar ser real, andar na luz, entrar em realidade com os irmãos, ouvir o outro e ser seu igual. Dessa forma a igreja vai ser a igreja que Deus quer. Precisamos voltar a ser crianças, irmãos. Esta tem sido para mim uma voz, um clamor, um grito, uma inquietação. Quando eu me pergunto quando é que seremos desmascarados desse personagem que vive trombando com outros personagens que também não são reais. Quando é que nós vamos nos desfazer de todas essas nossas coisas para adquirir esse campo com o tesouro que a palavra de Deus diz? Qual é o homem que, sabendo que naquele campo tem um tesouro, vai lá, vende tudo que tem, vai lá e compra o campo? Esse campo tem um tesouro, irmãos. Isso que eu estou falando é um tesouro. E que tesouro é esse, senão essa unidade com Cristo e com os irmãos? Eu sinto falta dos efeitos da cruz em mim. Ainda sinto falta, irmãos. Quando eu penso que eu cheguei, eu descubro que eu não cheguei. Quando eu penso que eu tenho, eu descubro que eu não tenho. Às vezes eu encontro com uma pessoa, já me ocorreu isso, de repente apertarem a campainha, uma pessoa vendendo alguma coisa, ou um mendigo, um andarilho, e a gente não dá importância. E num outro momento encosta lá em frente de casa um carrão, e a gente se expõe.
Às vezes eu me pego sendo uma pessoa com uma pessoa, e sendo outro com outra pessoa. Deus precisa me quebrar, me quebrantar, me amolecer, me umedecer, me convencer, me converter, de a gente encontrar as pessoas sem medo algum, nessa certeza de que Deus é o nosso Pai, que Deus é o Senhor sobre tudo e sobre todos, e que a minha vida com Ele tem sentido, tem significado, tem missão, tem chamado. Que seja o que for que eu faça nesta terra, neste mundo, seja a ocupação que eu e você tenhamos, irmãos, sobre tudo isso, nós temos uma missão em Deus. E a nossa vida tem que ter esse sentido de missão, de encontrar Jesus no outro, de encontrar Jesus no pobre, de encontrar Jesus no menos favorecido, de estar com os meus irmãos na vida da igreja. Não, eu não preciso provar nada de minha santidade, de minha espiritualidade, eu não preciso mostrar o que eu não sou. Não. Jesus falou a respeito do trigo, que precisa cair na terra, e que precisa abrir a casca, então a vida vem para fora. Amém, irmãos? Ser como criança, Jesus falou isso aqui. E no capítulo 19 ele diz: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Dos tais é o reino dos céus. Imagine uma igreja andando na luz. Imagine uma igreja se reunindo e se conhecendo mutuamente, reciprocamente, se ajudando. Imagine uma igreja que não precisa olhar para o outro e dizer: eu sou melhor do que ele. Isso é uma fantasia farisaica, uma máscara farisaica. Deus, graças te dou, porque eu não sou como ele, não sou como aquele, não sou como aquele outro. Mas a Bíblia diz daquele homem humilhado, que batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que ele saiu justificado, exaltado. Essa é a igreja que Deus quer, irmãos. Vamos nos pôr em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre nos ouve. O Senhor falou que nós poderíamos nos achegar junto ao trono da graça, sempre que nós precisarmos dela. Jesus orou: Pai, graças te dou, porque eu nunca estou só. O Senhor Jesus falou: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou edificando, eu edificarei a minha igreja. Pai, nós queremos nos humilhar diante de Ti. Ensina-nos este caminho da simplicidade, da singeleza, do esvaziamento. Ensina-nos o valor de ser zero. Ensina-nos, ó Deus, dando-nos este coração disciplinável, ensinável. Ensina-nos, ó Deus, a aceitar este contrato de anonimato na terra, de não tentar impressionar as pessoas, mas simplesmente estar olhando para o céu e procurar o Teu olhar, se estamos agradando o Senhor que nos criou e nos chamou. Aceita-nos o lugar,
da insignificância, Senhor, e que a Tua glória seja vista em nós, que possamos conhecer a cada manhã a novidade de vida, que a cada manhã o Teu amor seja regado em nosso coração, o Teu Espírito seja derramado com graça, fé, esperança, bondade, todas as manhãs, de tal forma agora, municiados, preparados para transmitirmos este amor, enquanto andamos, enquanto encontramos as pessoas, quer pregando o Evangelho, quer trabalhando, quer compartilhando uma ação, algum ato de bondade. Ajuda-nos aqui, Senhor, a olharmos uns para os outros, sem julgamentos, mas ajuda-nos a viver como irmãos, ajuda-nos a reconhecer que todos nós aqui, estamos todos igualmente encerrados debaixo da Tua graça, debaixo do Teu amor. Todos nós somos perdoados, todos nós tivemos uma dívida perdoada, retirada, apagada, riscada. Oh Deus, livra-nos de uma vida sem graça, ajuda-nos a dar graça, a entregar graça, a distribuir graça. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, restaura a igreja, levanta a igreja, faz a Tua igreja brilhar na terra. Envia, Senhor, a Tua palavra num outro nível, para a gente compreender quão grande amor nos tem concedido o Pai, de termos feitos filhos de Deus. Oh Deus, ajuda esses meus irmãos nessa cidade, a brilhar nessa cidade como luzeiro no céu. Aleluia. Derrama o Teu Espírito de ousadia, de coragem, Pai, mas também de mansidão e de amor. Que se levante uma comunidade de amor, de graça, que ministérios da misericórdia surjam da vida destes irmãos aqui, Senhor, e que esta igreja possa entrar pelas ruas, pelos becos, pelas vilas, pela periferia desta cidade, e haja o testemunho de que Jesus está andando na terra de novo. Aleluia. Homens que sejam como tochas de fogo, mulheres que sejam cheias da Tua presença, da Tua glória, da Tua graça. Oh Pai, transforma-nos. Queremos ser semelhantes a Jesus, queremos ser parecidos com Jesus. Transforma-nos. Transforma-me. Aleluia. Aleluia. Diga algumas palavras simples para Deus, diante do que você ouviu aqui hoje. Uma pequenina oração, um pequenino momento de confissão, um desejo de que esta palavra atue, seja uma palavra governante na sua vida. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer.
Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face quero contemplar. Ouvir tua voz e te obedecer. Abre os meus olhos com a tua luz. Cobra o meu coração com teu amor. Dá-me entendimento da tua palavra. Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face quero contemplar. Ouvir tua voz e te
transforma-me. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Como o farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, Transforma-me, eis em mim e usa-me. sonda-me, sonda-me. Clama ao Senhor, levante a sua voz. Transforma-me, Senhor, e enche-me e usa-me. Sonda-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Usa-nos, Senhor. Aleluia. Eu acredito que nós somos ricamente abençoados nessa noite. Eu estava ali ouvindo, e no silêncio e no segredar de Deus no nosso coração é quando o Evangelho é aplicado em nós. Que você vá em paz, que essa semana você esteja com esse barulho em uma mensagem que não diz tocante a uma parte, a um departamento da nossa existência, mas ela falou conosco no todo, na existência, na espiritualidade, no ministério, na família. Nós precisamos voltar ao início de tudo.
Nós precisamos de fato resgatar essa identidade. Eu acredito que quando Jesus disse assim, negue-se a si mesmo, Ele não estava dizendo negue o seu eu. Ele estava dizendo negue o self. Negue os programas que o mundo coloca em você, esse si mesmo, essa fantasia, e deixe o eu da criança. Resgate o eu da criança. Que nós venhamos assim. Eu fiquei extasiado com essa frase, que o Evangelho nos infantiliza. Talvez seja o grande paradoxo. O Evangelho nos infantiliza. Quero agradecer a sua presença, a presença de todos aqui, ao grupo, ao Ruac, ao pastor Eduardo, a sua esposa, aos visitantes, ao Isaías. Que Deus abençoe todos vocês, sejam abençoados e vão nessa atmosfera de paz. Porque criança, quando ela fica um pouco longe do pai, ela não vê a hora de pular no pescoço do pai. Criança, ela não está preocupada. Vocês já viram alguma criança fazendo reunião? Pai, como é que a gente vai pagar a conta da semana que vem? Olha, a gente está gastando muito de água, muito de força. A criança não faz essas coisas. Criança olha para o pai e diz assim, pai, estou aqui. Desprograme, negue esse si mesmo, esse programa imposto, esse lema imposto do sistema, e resgate o seu eu, quem de fato você é. Senhor, eu quero te agradecer por esta reunião. Espírito, eu quero te agradecer por essa mensagem da cruz, por esta mensagem da Escritura, por esta mensagem do Evangelho puro e simples. Senhor, abençoa os meus irmãos, Senhor, e nos auxilia nessa busca de resgatar a nossa identidade de ser como criança, pois para elas estão garantido o reino, Senhor. Jesus, leve-os em paz, a cada um os irmãos de Botucatu, que a tua presença com eles estejam, dando livramentos, abençoando, e nos dá uma semana, Senhor, na tua presença, no teu colo, cheirando o teu cheiro, sentindo as batidas do teu coração, junto, Senhor, na dependência e na interdependência da comunidade. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Que a graça do Senhor Deus e a comunhão de Jesus e do Espírito Santo, e que o grande amor de Deus esteja com todos nós, e que todos digam comigo, amém. Cumprimente o seu irmão, e que nesse jardim da infância, a motivação venha ser o amor em nós.